Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da nossa amada e querida TV Mundo Maior. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço ao nosso querido André Marusso, que hoje está dirigindo a TV Mundo Maior e também a Rádio Boa Nova, e mandar um abraço carinhoso a todos os diretores das casas André Luiz. A você que está sempre ouvindo o programa ABC do Espiritismo, o nosso beijo no seu coração. Hoje é um programa especial. Nós temos uma visita ilustre de um amigo, mas eu tenho o hábito de dizer que é mais do que isso. É um irmão do coração, que vem de muito longe para participar de nossas atividades. Vem de Portugal, especificamente da cidade de Viseu. É vice-presidente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Na sua vida pública, é professor universitário. Nós vamos entrevistar o nosso querido Paulo Costeira. Tudo bem com você, Paulo? Está tudo ótimo e aproveito para agradecer esta oportunidade e é sempre uma alegria muito grande regressar ao Brasil, ao convívio do Sérgio e da sua família, que ao fim e ao cabo eu já adotei também como sendo a minha família, e ter a oportunidade hoje de dirigir-me a todos quando seguem esta TV é para mim muito gratificante. Obrigado. Paulo, eu gostaria, nós já tivemos a oportunidade em programas anteriores falar sobre a questão de Portugal, do movimento espírita. Você já contou um pouquinho da sua vivência, de como participou dessa doutrina. Hoje eu queria falar de alguns temas. Por exemplo, em Portugal hoje nós temos um tema polêmico que está aí sendo discutido na ordem dos políticos, a questão da eutanásia. Como nós temos isso na doutrina espírita, esse capítulo bem definido, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que está sendo trabalhado esse tema em Portugal e qual é a participação do movimento espírita e o seu posicionamento. A questão da eutanásia foi levantada nos finais do ano passado e agendada ao nível do Parlamento, dos deputados, a sua discussão para início de fevereiro, o que já aconteceu, estando neste momento numa fase em que os diversos partidos vão apresentar propostas de lei para, de alguma forma, aprovarem a assistência médica no sentido de alguma forma, minorar o sofrimento. Pelo menos é assim que a mensagem é passada para a sociedade. Ao nível da doutrina espírita, naturalmente que isso nos preocupa bastante. Preocupa-nos porque a nossa sociedade, que há relativamente pouco tempo não permitia o aborto, não permitia a prática da eutanásia, a pouco e pouco tem vindo a aprovar decretos de leis e leis que vão despenalizando estes crimes, porque é de crimes que nós estamos a falar. O aborto é a interrupção da gravidez, é matar alguém que está tentando retornar à vida, como nós sabemos pela doutrina espírita, e a eutanásia é matar alguém que eventualmente está numa fase terminal da sua vida, mas que ninguém sabe se é a fase terminal ou não, ou se será apenas um problema momentâneo, porque esses desígnios não nos cabem a nós, seres humanos, conhecer. E, portanto, a nível do movimento espírita, nós vemos isso com bastante apreensão. Naturalmente que o nosso papel é esclarecer. E o movimento espírita tem a obrigação de levar o conhecimento a todos, explicando exatamente o que é a eutanásia, as consequências da eutanásia e porque é que as pessoas, na sua vida,
estão sujeitas a essas dificuldades, a essas dores, a esse sofrimento. Esse é o nosso papel. Ou seja, em defesa da vida, explicar aquilo que diz respeito à vida, no plano físico e, naturalmente, a vida no plano espiritual. Mas, nesta fase em que se iniciou o debate sobre a eutanásia, eu pessoalmente tenho visto pouco trabalho no âmbito do movimento espírita no sentido de esclarecer as massas. Nós, pessoalmente, ao nível do Jornal Espírita, temos vindo a publicar, desde o início do ano, em todas as edições mensais, matérias sobre esta temática, no sentido de esclarecer aqueles que não conhecem a visão ou a realidade espiritual. Mas certamente que vamos ter ações mais próximas da sociedade. Nós estamos a preparar neste momento um conjunto de panfletos para distribuir em várias cidades, no sentido de esclarecer, de levar a mensagem sobre aquilo que a doutrina espírita nos explica sobre a eutanásia. O aborto, Paulo, você mencionou como hoje está funcionando o aborto em Portugal. O nosso telespectador tem acompanhado que aquilo que você falou tem também acontecido aqui no Brasil. Devagarzinho eles vão implantando algumas leis que vão liberando alguns casos que, logicamente, essas exceções vão acabando virando regra. E o aborto, gostaria que você falasse um pouco como hoje está sendo trabalhada a questão do aborto em Portugal. Eu recordo-me, porque nós participámos ativamente nessa fase em que o aborto era discutido em Portugal. E eu recordo-me bem que aquilo que era a justificação para aprovar a interrupção da gravidez era combater o aborto clandestino, que fazia com que houvesse uma atividade económica paralela em que as jovens ou menos jovens se sujeitavam a condições que não eram as ideais para aquelas práticas, muitas delas tinham problemas de saúde em decorrência dessa situação, poderiam vir a falecer, e esse era o grande argumento para dizer, não, a única forma de combatermos o aborto clandestino, por assim dizer, é trazer o aborto para os hospitais públicos e, portanto, ser às claras e as pessoas não terem que recorrer a isso. Mas a verdade é que o aborto clandestino não desapareceu, desde que foi aprovada a lei. E não desapareceu porquê? Porque muitas pessoas recorrem a isso, não por questões económicas, mas por questões de preconceito social, que ainda é uma questão para muita gente importante. E, portanto, verem o seu filho, ou a sua filha, neste caso, numa situação dessas, a ser falada, a ser comentada, as pessoas preferem ir fora a alguém que possa fazer isso, do que ir a um espaço público, onde as pessoas conhecem, se calhar, os médicos ou os enfermeiros, ou não se sabe quem é que vamos encontrar no dia em que tivermos que ir ao hospital. E, portanto, aquele argumento que era o pôr fim a essa prática clandestina, não pôs fim a isso. O que é que acontece neste momento? Neste momento, quem tem, ou quem está numa fase em que tem uma vida em gestação, ela pode ser interrompida em qualquer idade, num hospital, por prescrição médica. É isso que a lei permite neste momento. E quem o faz tem assistência médica no hospital, tem consultas gratuitas para fazer isso, não paga esse ato médico, mas quem quer dar à luz uma criança tem despesas enormes, porque não é comparticipado, porque tem que se internar no hospital. E, portanto, nós vemos aqui uma situação completamente injusta, que é, para se matar uma vida, é tudo gratuito. E até as pessoas têm assistência e consultas depois de praticarem esse ato. E aqueles que querem colaborar no trazer um novo ser vivo um novo ser humano para a sociedade, têm uns encargos muito grandes. Aquilo que nós acompanhamos ao longo do tempo foi que nos últimos 2 anos tem vindo a diminuir
o número de abortos que têm sido feitos a nível público. Não sei por que razão, mas aquilo que também tem sido uma constatação em Portugal é que a taxa de natalidade também tem vindo a crescer nos últimos anos. E, portanto, se calhar é consequência dessa diminuição da taxa de natalidade que também têm diminuído os casos de aborto nos hospitais. Mas, neste momento, e apesar da nossa sensibilização que continuamos a fazer nas casas espíritas, alertando para a responsabilidade de quem comete esse ato e para as consequências desse ato, continua a ser feita apesar das leis estarem aprovadas. E, portanto, o problema é de que quem comete esses atos depois não poderá escapar, por assim dizer, às consequências. É verdade, Paulo. Além disso, nós relembramos 2 pontos importantes. No Pentateuco Espírita, Allan Kardec fala sobre esse assunto. Ele diz que nós devemos aceitar quando uma mãe corre risco de vida e quando a área médica tem que definir qual dos dois deva sobreviver. Diz que deva ser a mãe, porque a mãe é a matriz e ela pode amanhã gerar novos filhos. E com referência à eutanásia, nós sabemos que existem alguns espíritos que têm a necessidade de ficar aprisionado naquele corpo por algum momento, na qual o espírito dele está, logicamente, sempre tendo um aprendizado. Então nós, os espíritas, somos totalmente contrários. E o Paulo colocou muito como a questão de um crime. E nós sabemos também que aqueles médicos que, de uma certa forma, estão fazendo esse ato, serão responsabilizados, porque o Paulo, na sua primeira epístola, já dizia: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Não é mesmo, Paulo? Claro que sim. Eu não abordei diretamente aquilo que são os ensinamentos da doutrina espírita, apenas tentei contextualizar aquilo que tem sido o debate em torno destas matérias. Agora, eu sei que estas matérias têm vindo a lume porque a sociedade ainda é muito materialista e, portanto, muito egoísta e ainda não compreende a verdadeira extensão da vida e a existência do espírito. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco continuaremos aproveitando esse nosso querido irmão Paulo Costeira. Ele vai falar um pouquinho agora na visão espírita para podermos continuar esse assunto. É um assunto palpitante, é um assunto que as pessoas precisam ser esclarecidas. Não saia daí não, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, eu não disse? É muito rápido. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. E hoje, você sabe que nós temos um entrevistado especial, nosso querido irmão Paulo Costeira, vice-presidente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. No seu campo profissional, é professor universitário. Paulo Costeira, um amigo, um irmão querido que está visitando o nosso Brasil, e estamos aproveitando para falar de temáticas tão importantes. O primeiro bloco nós falamos exatamente da eutanásia e falamos também do aborto, 2 crimes cometidos pelo homem, e há a necessidade de fazermos as explicações da ótica espírita. Ele, no primeiro momento, falou das leis em Portugal. E agora nós vamos nos adentrar um pouco dentro dessas questões espirituais. Como fica aquele que parte para o mundo espiritual? Como fica aqueles que mandam cometer esse crime? E como ficam os médicos que receitam esta praxe? Vamos falar um pouquinho na visão da doutrina espírita. Paulo, gostaria que você falasse um pouquinho dessa temática, um pouquinho mais. Nós, na doutrina espírita, nós temos uma visão completa do ser humano. E nós sabemos que somos constituídos por um corpo físico, por um espírito e por um corpo semimaterial, que é o pé-espírito, e que estabelece a ligação entre a matéria e o espírito.
Mas a maior parte da sociedade não tem esta concepção. A maior parte da sociedade, e estou a falar em Portugal, naturalmente, tem uma visão muito materialista, ou então tem uma visão religiosa, mas sem se aprofundar ou sem se deter na análise daquilo que são esses dogmas ou essas posturas religiosas. E, portanto, nós temos um grande setor, que é aquele que, de alguma forma, pensa as coisas e que baseia as suas decisões na área científica. E na Europa isso é muito comum. Ou seja, tudo o que não me possa ser provado por termos científicos eu rejeito. E depois temos um outro setor, que é um setor que não procura o conhecimento e que aceita aquilo que lhe é dito sem grande raciocínio. E, portanto, a nós o que é que nos cabe? Cabe-nos explicar a todos eles que, sendo nós constituídos por um ser espiritual, imortal, aquilo que nós fazemos contra o nosso corpo, seja no momento de entrar na vida física, seja em qualquer outro instante da nossa vida, que possa levar à morte do corpo, é naturalmente contra as leis divinas. A concepção da vida não é do homem, não é? É uma criação de Deus. O homem e a mulher participam porque é naturalmente necessário um corpo físico para que um espírito retorne ao plano físico e, portanto, eles participam desse momento. Mas quem determina se nós nascemos ou não nascemos e quando devemos partir ou não devemos partir, não são os homens. E, portanto, esta é urgente que a sociedade compreenda que qualquer ato que eu cometa contra mim próprio e que ponha fim à vida é um suicídio. E esse suicídio tanto pode ser quando eu o faço em casa ou quando eu peço os meios para o fazer. E, portanto, quando nós analisamos, e o argumento é muito recorrente de que a pessoa está num sofrimento terrível, está os médicos não sabem o que fazer, não encontram mais solução e a pessoa quer pôr fim a esse sofrimento, que então é um ato de misericórdia conceder-lhe facultar-lhe esse momento para ela pôr términos ao sofrimento. E, portanto, como a maior parte da sociedade não tem a visão da continuidade da vida, eles compreendem que isso efetivamente é um bem. E por isso a discussão neste momento na sociedade é posta de que aquilo que o médico pode prescrever ou outra pessoa no sentido de aliviar o sofrimento de alguém é um ato de misericórdia e de compaixão. E isso para nós é preocupante. Mas percebemos, porque quem coloca como hipótese de que a vida não continua depois da morte e que, portanto, não compreende a razão do sofrimento, é perceptível que ele possa ter esse entendimento. Aquilo que nós temos que mostrar é que a vida não termina com a morte do corpo físico. Nem se inicia com o nascimento. Ou seja, nós somos espíritos que vimos à Terra inúmeras vezes. E a nossa vinda à Terra é uma oportunidade que nos é dada para nos reabilitarmos e repararmos as nossas faltas. Então ninguém, nem mãe, nem pai, tem o direito de interromper esse processo. Um processo que é uma dádiva de Deus para aquele espírito que está a iniciar o seu retorno ao mundo físico para se reconciliar, para se reabilitar na sua trajetória evolutiva. E, portanto, a única questão que nós aceitamos o aborto é precisamente quando a vida da mãe é posta em risco. E nessa altura, como a mãe pode eventualmente conceber novamente, então é lógico e preferível que a escolha seja feita em detrimento da mãe. No final da vida, ou em qualquer outro instante, aquilo que leva a pessoa a optar por ter uma vida é naturalmente
o seu próprio egoísmo e é naturalmente a sua ignorância perante aquilo que é a vida. O porquê que estamos na Terra, qual é o sentido da vida e o que é o amanhã depois da vida física. E é esse o aspecto que nós devemos fomentar. Eu sei que há muitos médicos que são contra a prática do aborto e que são contra a prática da eutanásia e que não são obrigados a fazê-lo. Mas também sei que há outras questões, nomeadamente económicas, de gestão de hospitais, de uma série de fatores, que levam a que determinadas situações sejam convenientes para essas organizações, para quem administra, no sentido de libertar espaços, de diminuir custos. E, portanto, nós temos muitos argumentos em cima da mesa, mas o fundamental é que, e é aquilo que a doutrina espírita nos ensina, é que quando nós estamos a passar por momentos difíceis na nossa vida, em que a maior parte das pessoas se encontra desesperada, sem solução, aquilo que devia ser a preocupação da pessoa é perceber porque é que sofre, qual é a razão desse sofrimento e não ver como é que põe fim ao sofrimento, que é efetivamente aquilo que o preocupa. E quando nós tentamos explicar às pessoas que aquilo por que estão a passar neste momento é resultado dos seus próprios atos, não é castigo, não é imposição de ninguém. Portanto, é o resultado daquilo que nós fomos praticando ao longo de outras existências. E se nós explicarmos à pessoa que este sofrimento todo por que está a passar tem uma razão e se for interrompido pode ser agravado no futuro, se calhar as pessoas pensariam duas vezes se já desejam ou não pôr termo a esse sofrimento. Então cabe-nos a nós levar até junto dessas pessoas a consolação. E a consolação o que é? É levar a verdade, que Jesus nos disse, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É levar até junto, quer das mães que não compreendem ou agora não queriam ter aquele filho ou aquele filho foi fruto de algo que elas não planearam ou não desejaram, nós temos que lhes explicar que é uma vida, que é um espírito e que tem o mesmo direito de nascer que ela também teve. Porque se a lei tivesse aprovada, se calhar ela podia não estar ali e ter as oportunidades que está tendo. E a mesma coisa em relação a quem está no fim de vida. Se calhar naquele último momento de sofrimento vai valer mais do que a existência toda e ela vai perceber a razão do sofrimento, vai aceitá-lo e vai avançar na sua trajetória evolutiva. E se isso for interrompido, vou ter que reiniciar outra vez todo o processo, voltar a ter e a passar pelo mesmo. Então, é esta a visão da doutrina e é isto que nós temos que levar a quem passa por estas situações complicadas na sua existência terrestre. Paulo, na última entrevista que nós fizemos, o nosso tempo está acabando, mas eu acho que ainda cabe uma pergunta, que na última entrevista você falou um pouquinho desse grupo teatral. Quando vocês abordam esses temas e saem da casa espírita, qual é a reação dos jovens? É muito motivadora. Nós sempre que levamos uma peça a uma escola ou a um festival de teatro, normalmente nós abrimos um espaço de debate no final da peça, o que não é normal nas peças teatrais e no teatro tradicional. Mas como o nosso objetivo é tentar perceber se a mensagem passou, nós colocamos à assistência perguntas e tentamos ver quais foram os aspectos que mais o marcaram da nossa atuação e se têm dúvidas sobre aquilo que nós abordamos. E tem sido extremamente participativa essa fase final das nossas atuações e bastante gratificante para nós, porque é a comprovação de que a mensagem passa e de que o público percebe aqueles momentos e aquelas questões espirituais que nós abordamos na peça. Queridos amigos,
o tempo acabou. Logicamente, quando a entrevista é boa, o tempo passa muito rápido. Nós vamos aproveitar encerrando nosso programa. Paulo, gostaria que em poucos segundos você desse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu apenas tenho a dizer que estou muito grato por poderes participar deste programa e desejar que aqui no Brasil não tenham que ser confrontados com estas problemáticas que nós temos vindo a ser confrontados na nossa sociedade em Portugal e, portanto, que o aborto e que a eutanásia continuem sendo um crime e continuem a ser proibidos as suas práticas. Queridos amigos, encerramos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso e até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.